Queridos irmãos, quero trazer uma reflexão para a ceia, que vamos participar daqui a pouco. Para isso, gostaria que os irmãos abrissem a palavra em Atos, capítulo de número 18, verso 24 em diante, da onde vamos começar. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Deus e Pai amado, soberano Senhor, muito bem, queridos irmãos, a palavra diz assim, nesse meio tempo, meio tempo entre o quê? O que e o quê? Aqui nós estamos numa passagem onde estamos no final da visita de Paulo aos Coríntios, finalzinho dessa visita, e o início da visita de Éfeso. E Paulo vai fazer uma turnê em várias cidades até passar em Éfeso novamente. E aí é sobre esta situação que a Bíblia fala assim, nesse meio tempo, entre uma viagem missionária e a outra, entre o final dessa viagem de Corinto e o início da missão em Éfeso, porque a missão em Éfeso vai demorar bastante, e Éfeso era uma cidade extremamente importante. Em sua fundação ela foi mais. Éfeso era uma cidade antiga. Ela foi fundada no século 7 antes de Cristo. Ela tinha um apelo comercial muito grande na sua fundação, que de acordo com o tempo esse apelo foi diminuindo. As condições do rio que banhava a cidade, que um rio importante lá, foi se modificando e esse comércio foi sendo prejudicado. No entanto, Éfeso se destacou porque nos seus, sei lá quantos séculos, talvez tenha durado isso, construiu um grande templo, o templo da Diana, conhecido como Diana dos Efésios. É um templo assim enorme, uma das 7 maravilhas do mundo, já foi aclamada. E esse templo, era um templo gigantesco, ele trazia muitos recursos para a cidade, porque muitas pessoas iam peregrinando, já não iam lá fazer comércio, mas iam peregrinando naquele lugar para fazer a adoração à Diana dos Efésios. E onde tem peregrinação tem o quê, gente? Onde tem peregrinação tem venda de souvenir da peregrinação. Então, vários souvenirs da peregrinação, vou falar assim, eram expostos. Os souvenirs da peregrinação, tipo assim, fui a Éfeso, amo Éfeso, estive em Éfeso, entendeu? No templo de Diana, eu e Diana lá, tal, essas coisas, Então, haviam vários nichos de Diana, várias estatuetas de Diana, como essa lembrancinha da peregrinação. Isso agora sustentava a cidade, não era mais um comércio em si de riquezas naturais, que a cidade inicialmente possuía com muita força, mas isso manteve a cidade por muitos anos, muitos séculos, até chegar na época de Paulo. Então, na época de Paulo, essa cidade era muito visitada e um importante centro cultural e a capital da Ásia, das províncias da Ásia. Dali eram comandadas todas as demais províncias da Ásia Menor. Então, Éfeso era esse lugar muito importante. Ou seja, a igreja de Éfeso tinha uma representação muito forte, ou deveria ter uma representação muito forte, deveria ser uma igreja muito forte, porque dali sairiam várias missões. Em alguma página aqui, Paulo vai falar que ele deixou de pregar. É nesse texto aqui, em algum lugar, que eu li muita coisa.
ele deixou de pregar na sinagoga. Ele começou lá pregando na sinagoga, mas havia uns judeuzinhos assim, bem teimosos e que não aceitavam o caminho novo que estava sendo proposto, que Paulo saiu, deixou de falar nas sinagogas em Éfeso para estar num lugar chamado Escola de Tirano. Era uma escola, né? Algumas salas. Esse Tirano, sabe lá Deus quem é, mas ele provavelmente alugava essas salas. E ali havia uma escola, um lugar de aprendizado, um lugar onde as pessoas se encontravam para trocar informações, conhecimento. E Paulo alugava essas salas, muito provavelmente no pior horário, de 11 às 4 da tarde, para falar de Jesus, para ensinar a palavra. Então, ele agora não ensina mais nas sinagogas, mas ele ensina na escola de Tirano. E dali, dessa escola de Tirano quer dizer, é um nome que nada tem a ver com o evangelho, nada tem a ver, era o nome da pessoa que era dono da sala. Dessa escola saíram vários missionários e foram formados vários missionários ali, porque Paulo fez isso ali por 2 anos. Ou seja, a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente promissora para assentar uma base do evangelho. E agora esse é o contexto histórico em que aparece Apolo. Apolo, um servo do Senhor. Nesse meio tempo, Paulo ainda não havia chegado em Éfeso, né? Nesse meio tempo que está sendo narrado aqui no capítulo 18, verso 24 em diante, mas Apolo chega primeiro. E esse irmão Apolo, juntamente com mais 2 outros irmãos, vão tratar dessa evangelização em Éfeso, vão tratar de levar essa palavra do Senhor em Éfeso. Então diz aqui, Apolo começou a falar ousadamente, estou falando no verso 26, Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Ou seja, este homem começa falando também nas sinagogas, mas Áquila e Priscila o recrutam. Chega, tu está falando no lugar errado, não é aqui que tu tem que falar não, porque o pessoal aqui está de ouvido tapado. E então, Áquila e Priscila o recomendam para que ele vá falar aos irmãos e às pessoas que estavam de coração aberto. E Apolo era uma pessoa eloquente, era uma pessoa que tinha um discurso forte, falava bem, sabia se expressar, apresentava. No entanto, ele tinha um problema. Ele tinha um problema, um pequeno problema. Ele só conhecia o batismo de João. Ele era um crente que só conhecia o batismo de João. É o que está escrito lá. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Interessante essa frase, né? Conhecendo. Mas como ele fazia isso? Como ele fazia isso? Ele falava com eloquência, ele apresentava a Jesus, mas ele conhecia apenas o batismo de João. E foi assim que os efésios foram evangelizados no primeiro momento. Foi assim que os efésios ouviram a palavra no primeiro momento. Então agora eu leio em 19, capítulo 19, verso 1. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, agora num outro momento dessa história, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Perguntou-lhe, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou, então, que batismo vocês receberam? Eles responderam, o batismo de João. Paulo explicou, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus.
E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Até esse ponto. Paulo estava achando estranho aqueles irmãos ali. Paulo chegou em Éfeso e começou a falar em Éfeso, e estava achando aqueles irmãos ali um pouco estranho. Havia alguma coisa diferente naqueles irmãos. Até que Paulo tomou coragem e perguntou: vem cá, vocês foram batizados mesmo? Em que batismo vocês foram batizados? Porque nessa época essa pergunta era pertinente. Se eu perguntar hoje em que batismo você foi batizado, você não sabe dizer. Em que batismo? Só tem um. Não, mas nessa época havia vários batismos. O judeu se batizava com frequência. Quando ele ia entrar no templo, o batismo era de purificação. Tinha as mikvas lá e ele tomava um banho na piscina antes de entrar no templo. Então vinha aquele monte de gente peregrinando, vindo lá distante, tomavam um banho na piscina, nas mikvas do templo, e depois adentravam ao templo. Isso era um batismo. Então Paulo pergunta: em que batismo vocês se batizaram? Porque eles conheciam vários batismos. Mas agora essa galera aqui de Éfeso, não, nós fomos batizados no batismo de João. Eu falei: como é que é? Vocês foram batizados no batismo de João somente? Vocês não conhecem o Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E ele falou: nem ouvimos falar. Mas olha só, gente, é interessante, né? Apolo também não havia ouvido falar. Apolo era eloquente na palavra. Apolo conhecia os textos, as promessas, as profecias de Isaías. Ele tinha desenvoltura para falar. Mas Apolo, muito provavelmente, foi mal discipulado, ou então não ficou até o último capítulo. Enfim, Apolo só conhecia o batismo de João. Quando pregou, ele pregou até o batismo de João. Ele não adentrou na ideia do Espírito Santo, na importância. Ele não falou, não trouxe o Espírito Santo para a cena da conversão. E aí os irmãos em Éfeso, eles eram uns irmãos um pouco assim diferentes. Porque Paulo estranhou, até que Paulo teve coragem, a coragem é por minha conta, e fez a pergunta: vem cá, em que batismo vocês foram batizados, hein? Eu não estou entendendo, tem alguma coisa errada por aqui. Tem alguma coisa errada por aqui. E eles aí disseram: no batismo de João. Não falaram do Espírito Santo para vocês? Não falaram do Espírito Santo para nós. Isso fazia a diferença? Meu Deus, isso fazia toda a diferença. Nós hoje não entendemos mais, entendemos o batismo do Espírito Santo, mas conseguimos melhorar essa ideia desse batismo no Espírito Santo, porque alguns de nós, em algum momento, falou em segundo batismo ou segunda bênção, que não é o caso. A Bíblia não me dá uma base para eu dizer isso, que é uma segunda bênção, que é uma segunda conversão, que é um segundo qualquer coisa. Porque Jesus foi muito claro quando falou sobre o Espírito Santo: eu vou para o Pai, mas não muito depois desses dias, ele enviará o Espírito Santo, o Consolador. E antes de subir, ele disse: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eu já abri nessa página, está em Atos, abre sua Bíblia em Atos. Atos, no capítulo de número 1, verso 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino, com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias.
Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ele revela para os discípulos o que representa esse batismo no Espírito Santo, o que representa a presença do Espírito Santo, o que representa esperar em Jerusalém que algo acontecesse que eles nem sabiam o que era. Então esses discípulos estavam já com o ID na manga, eles estavam com a incumbência, eles tinham vontade de ir, mas Jesus disse: vocês não vão antes de receberem o batismo no Espírito Santo. Mas o que é isso? O que é esse batismo no Espírito Santo? Jesus não deu detalhes nenhum, irmão, só apenas falou da essência do batismo. Ele não falou: olha, vai aparecer, olha, vai ser assim, olha, vai ser assado, vai ter vento, vai ter língua de fogo. Ele não falou nada disso aqui. Isso a gente tem no relato de capítulo 2, que foi assim. Mas aqui ele falou da essência do batismo. Olha, quem é batizado no Espírito Santo, olha só, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E poder para quê? Depois da vírgula tem continuação. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Não vai ter tímido no nosso meio, não vai ter tímido no nosso grupo. Vocês receberão poder para testemunhar. E é nesse sentido que essa obra é de Deus. É nesse sentido que é Deus quem faz essa obra na pessoa do Espírito Santo. É Ele que dá o start na igreja. Apolo havia se convertido e se batizado no batismo de João. Mas faltava alguma coisa para Apolo. Sabe aquele pregador que faz uma excelente pregação? Sabe aquele pregador que faz uma pregação brilhante, uma explanação da palavra brilhante, mas depois nada acontece? Porque ele está pregando, irmãos, mas ele está pregando no poder da palavra e não no poder do Espírito. O poder do Espírito é diferente. A igreja tinha que marchar no poder do Espírito e não no poder da cognição. Eu sou inteligente, leio aqui, leio acolá, leio para lá, leio para cá, tal, e monto aqui, eu sei falar, eu sei me expressar. Mas isso não era tudo, porque isto faria com que os homens tocassem a igreja. E é assim que a gente descobre, não é? Grandes homens de Deus que têm uma linguagem muito simples e conseguem alcançar muitas pessoas. Porque não é o rebuscado das palavras, não é o nível de conhecimento, não é o aprofundado conhecimento. Conhecimento é importante, eu não estou falando que não é importante. Conhecimento é importante, é necessário, é vital. Logo eu ia falar mal de conhecimento. É importante ter conhecimento, é importante ter curso, é importante ter diploma, é importante ter essas coisas todas. Mas não é essa a essência que um crente precisa para testemunhar de Jesus. Aí quando Paulo chega em Éfeso, tem alguma coisa estranha aqui nesses irmãos. Algo estranho aqui. Eles não tinham o poder do Espírito Santo. Eles não tinham ainda a capacidade de testemunhar. E essa capacidade aqui, irmão, não era pouca coisa, não, tá? Essa gente daqui a pouco vai ser sacrificada na arena, vai ter que correr de Roma. Essa gente aqui vai morrer toda, sofrida. E só com Deus do lado você faz um negócio desse. Sem Deus tu não faz esse negócio, não. Sem Deus tu corre. Paulo vai ser um mártir. E muitos aqui que não têm o seu nome gravado foram mártires também.
faltava-lhes o fogo do Espírito, faltava-lhes a essência, melhor dizendo, faltava um aprofundamento, faltava uma experiência com Jesus, com o Espírito Santo, uma experiência, coisa que quando eu me converti há 42 anos, acho, atrás, 42 ou 43, um negócio desse, essa frase era muito falada. Quando você estava na igreja, alguém perguntava, você já teve uma experiência com Jesus? Ainda não existia a expressão experiência pentecostal? Os pentecostais nessa época falavam de batismo no Espírito Santo, mas os que não eram pentecostais perguntavam, você teve uma experiência com Jesus? Porque ter uma experiência com Jesus é que é a essência da conversão. Não adianta muito você conhecer a Bíblia de cabo a rabo, do início ao fim, sem uma experiência que valide o seu conhecimento diante das pessoas, que faça com que você tenha a coragem de testemunhar as pessoas, falar do Cristo abertamente, com sabedoria, mas abertamente. Ou seja, Apolo era um grande homem de Deus, mas lhe faltava esse aprofundamento. E nenhum grande homem de Deus podia, nenhum discípulo de homem de Deus pode ir além daquilo que ele mesmo, que o próprio líder é. Ninguém vai além do seu líder. Essa era a grande questão aqui. A grande questão é que Paulo descobre que havia um problema na essência dessa igreja. Essa igreja vai se tornar uma grande igreja, uma das maiores, uma igreja líder. Inclusive lá no Apocalipse, o que vai ser cobrado dela é que ela começou muito bem, mas ela perdeu o primeiro amor. Ela começou muito bem, ela começou com uma boa palavra, e depois Paulo impôs as mãos, e eles receberam o Espírito Santo, e foi essa única vez que esse milagre aconteceu dessa forma. Não existe mais relatos de imposição de mãos e alguém recebendo o Espírito Santo, mas havia um propósito aqui especial, eu não quero entrar nesse propósito agora, porque a palavra não é essa, mas havia um propósito especial para que isso acontecesse naquele dia, com Paulo ali. Paulo se tornou o grande evangelista daquele lugar, o grande líder daquela igreja, porque ele falou no poder do Espírito Santo. E você sabe o que acontece? Hoje, a gente precisa trazer esse tema mais claro na igreja, de uma experiência pessoal com o Espírito Santo, de uma experiência pessoal. Eu não estou falando daquilo que a gente repetiu muitas vezes no passado, né, do falar em línguas como uma evidência, porque hoje a gente entende com muito mais amplitude. A gente entende que é uma experiência, você teve uma experiência com o Senhor, uma experiência pentecostal, uma experiência de fogo, de forma que você fala sem sentir nenhum constrangimento. Você fala do Senhor, fala do seu Cristo, sem nenhum constrangimento, sem nenhum senão. É disso que eu estou falando. Muito provavelmente foi esta a essência que Paulo sentiu falta no discurso dos Efésios, ali convertidos, através da palavra de Apolo. Muito provavelmente. Porque quando eu tenho só conhecimento, eu não tenho uma experiência, é fácil desviar. Porque conhecimento, irmão, às vezes alguém chega com conhecimento ainda maior do que o seu. Às vezes alguém chega com uma profundidade ainda maior do que a tua e te leva. Mas quando você tem a essência no seu coração,
quando você foi batizado, para falar o termo antigo, ou quando você viveu uma experiência com o Senhor Jesus, ninguém te tira daqui não, irmãos. Ninguém te tira. E se tirar é por pouco tempo, depois volta. Ninguém faz isso com você não. Eu tenho 37 anos nesse lugar. Meu Deus, quanta coisa eu já vi nesse lugar. Muita. Quantas conversões. Quantas pessoas passaram por aqui. Eu não contei quantos batismos, devia ter contado, né? Quantos batismos a gente fez ao longo. Ia dar muito, eu acho que hoje já passaria de 10 mil batismos já. A igreja precisa de entender que sem o Espírito Santo, sem se aprofundar na palavra, sem se aprofundar nas coisas do Espírito, nós estaremos à mercê dos ventos de doutrina e de conhecimentos que vêm por aí. E por que eu estou trazendo essa palavra justamente num dia de Santa Ceia? Porque a ceia é um divisor de águas na vida de quem conhece a ceia. A ceia é um dia de prova para nós. É um divisor de águas. Diz em que ponto eu estou da minha fé. Diz por onde eu ando com a minha cabeça. A ceia é o dia de lembrar do Senhor e eu vou tocar naquilo que Ele disse que era o seu corpo. Vou beber aquilo que Ele disse que era o seu sangue. Vou participar disso. E como eu vou fazer isso? Se eu não estou em paz com a minha consciência. Como eu vou tocar em Deus se eu não estou em paz com a minha consciência? Eu tenho que estar em paz. Eu tenho que fazer a paz comigo mesmo, com a minha consciência, com o Senhor. Então a ceia é um divisor de águas. A ceia é um ponto que define antes e depois dela. Eu carrego a essência desse evangelho? Eu estou carregando a essência desse evangelho? Eu sou intrépido no falar? Eu tenho a coragem que os discípulos tiveram lá de trás, porque eles foram batizados no Espírito Santo. Eles tiveram uma experiência com Jesus genuíno. Jesus não ide, gente, estou morrendo, hein? Estou indo, vocês vão também. Não. Se preparem, esperem em Jerusalém. E eles aguardaram em Jerusalém. Aí, era inauguração. Dia de inauguração, você sabe, tem banda de música e tudo, né? Aí teve fogo na cabeça, teve vento para lá e para cá, e a galera ficou aquele negócio. E aí eles começaram a falar o que estava acontecendo. E na fala deles, as pessoas do lado de fora depois estavam cada um escutando na sua língua materna. Jerusalém, muitas pessoas iam para lá de outras línguas. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? A gente está escutando tudo na língua original. Esse foi o milagre daquele dia, que inaugurou o Pentecostes. Todo mundo se entende aqui, mas todo mundo estava falando a sua própria língua. Gente, e esse mover do Espírito, ele não foi para aquela igreja, ele foi para toda a igreja, de todos os séculos. Depois dali eles partiram, e eles falaram, e eles pregaram sobre esta essência, esse aprofundamento. Pastor, como é que eu faço isso? Eu quero ser aprofundado também. Aprofundamento. Você sabe como é que eu fiz isso? Você sabe que quando chegou a minha vez eu fiz isso? Que eu me converti e fui batizado nas águas, mas eu queria uma experiência com Deus. Tudo quanto era lugar que falava que tinha Deus lá, eu, dentro do contexto da nova vida, lógico, né, eu ia. Tem reunião de oração? Estou lá. Tem vigília, nessa época tinha vigília aberta. Álvaro era o primeiro a chegar na vigília, que história é essa? Eu achava um pecado eu chegar segundo, eu era o primeiro que chegava na porta da igreja. Tem vigília lá. Tem retiro não sei aonde, eu vou também, tem retiro. Tem que ler o livro de João todo, eu leio o livro de João todo. Eu quero... Tem...
tem que lavar a igreja. Eu lavo a igreja também, eu estou lá para lavar. Quem aqui, ó, gente, vamos ter uma festa aqui e tal. Depois da festa tem que ficar uns irmãos para lavar a igreja. Eu quero lavar a igreja, Eu falei, eu não sei como é que vai ser esse negócio, mas eu tenho que me aprofundar nisso. Aí eu comprei a primeira Bíblia de estudo. Que essa Bíblia que a gente prega aqui não é aquela Bíblia que a gente estuda, né? Tem um monte de comentário. Hoje tem, meu Deus do céu, né? A gente nem precisa mais comprar a Bíblia de estudo. Eu tenho uma Bíblia no iPad que é fantástica. Ela tem todas as versões da Bíblia do mundo e todos os comentários de todas as versões. Então, essa mensagem aqui, eu li comentário na Bíblia de Genebra, eu li comentário nessa aqui, na RNA, eu li comentário em 6 Bíblias. Cada uma deu um aspecto da cidade de Éfeso, do que Paulo estava fazendo. E só 6, mas eu podia ter feito isso em 20. Mas eu não estava com tempo, né? Fiz só em 6, que são os comentários que eu mais gosto. Quer dizer, meu Deus, se aprofundar hoje é até fácil. Isso não precisa comprar, baixa de graça na internet. A igreja está aqui, de portas abertas. Vem Natal aí, vem evangelismo aí. Você quer se aprofundar? Se aprofunda. Seja um evangelista no Natal. Seja aquela pessoa que vai trazer 2, 3 todo domingo. Pastor, eu pensei que era só ler a Bíblia. Não, não é só ler. É se envolver, se encharcar. Porque o que vocês acham que eles foram fazer em Jerusalém? Eles ficaram lá em oração. Eles ficaram lá de joelho. Eles ficaram lá reunidos na casa orando 10 dias juntos. A gente não precisa mais ficar agora 10 dias aqui dentro. A gente precisa se envolver com essa palavra, se envolver com essa obra. Porque, irmãos, Deus não dá dons para quem não precisa deles. Deus só dá dons para quem precisa deles. Eu quero ter o dom de curar os enfermos, pastor. Já está visitando o hospital? Que é o hospital que tem enfermo. Começa visitando o hospital, é o primeiro ponto. Se alguém chegar para me perguntar, pastor, como é que a gente adquire o dom de curar enfermos? Já começou a visitar o hospital? Não? Então você começa visitando o hospital. Todo domingo marca lá para você visitar, vai ser capelão. Tal. Daqui a pouco o dom de... Porque Deus vai ver, ele precisa, esse cara precisa desse dom. Eu queria ter o dom de evangelizar. Já falou de Jesus para o vizinho? Não, nem para o vizinho. Para o colega de trabalho, também não falou de Jesus para ele? Também não. Então você não precisa do dom. Para que você quer um dom? Para botar na estante o dom? Tem que começar a fazer. Tem que começar a dar o primeiro passo. Que vai lá, Messias recebeu o dom de curar enfermo no hospital. Então, mas aí no hospital ele não vai, não. Que coisa, né? Porque aí o anjo chega lá, Deus, ele não visitou nenhum hospital esse mês. Não visitou nenhum hospital esse mês. Não tem mais doente e não visitou. Você está entendendo a lógica? O dom é para um fim proveitoso, a presença do Espírito Santo. Nesse contexto aqui, eles precisavam testemunhar. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, Judéia e até os confins da terra. Vocês precisam, não adianta ir sem o Espírito, não adianta ir sem Deus, tem que ir com Deus, que aí, indo com Deus ele honra. Então esse aprofundar, irmãos, pode começar hoje. Para quem ainda não se aprofunda, esse aprofundar pode começar hoje. Porque eu estou diante da ceia de um divisor de águas na vida de um crente. O antes e o depois. Você quer deixar práticas que te afastam da presença de Deus? Aqui é a ceia, um divisor de águas. Faça desse dia o dia que você vai se aprofundar
que você vai buscar o Espírito, não é apenas em oração, dias de quarta-feira na igreja, não. Vai buscar o Espírito se envolvendo e mostrando para Deus que você precisa de dons do Espírito Santo. Mostrando para Deus isso. Você pensa que eu era bom pregador no início, lá quando eu pregava lá na Juventude de Nova Iguaçu? Não era. Era um pregador bem fraquinho. Mas muito fraquinho, Pai amado. Outro dia, há uns 10 anos atrás, eu achei o esboço da minha primeira pregação na Juventude. Já perdi. Mas um dia desse aí eu achei. E eu olhei assim, fiquei até com vergonha. Precisava escrever isso para falar? Mas a habilidade, a destreza, ela veio porque Deus foi vendo, ele precisa lá. Ele fala para um grupo de 10, agora ele está falando para um grupo de 20, agora ele está falando para um grupo de 30, agora ele está falando para outro grupo, agora ele está indo para Queimados, ele precisa lá, ele precisa. Você entendeu? Agora você diz, Senhor, me dá o dom de pregar, Senhor, me dá o dom de pregar. Mas você não abre a boca. Vai dar dom de pregar como? Me enche do Espírito Santo que eu quero pregar. Vai pregar que ele vai encher. Vai pregar que ele vai encher. Vai fazer a obra que ele vai encher. Tem convicção que ele vai. Agora é lógico. Seja como Apolo. Estude, eloquente, conheça a palavra. Paulo também. Conheça. Isso aí não faz mal a ninguém, não. Conhecer não faz mal a ninguém. Só dá uma melhorada no discurso. Mas é Deus quem te dá o poder. Quando você faz por onde? Quando você busca. Quando você se envolve. Não adianta olhar para a vida do irmãozinho e dizer, ele está bem a beça agora de vida. Crente só está bem de vida quando ele está com o Senhor, tá? Só está bem de vida quando ele está com o Senhor. Às vezes a pessoa olha a pessoa, né, julga ela pelas coisas que ela tem, e não é nada disso. Mas na nossa história, Deus tem nos abençoado muito, financeiramente. Não é o projeto aqui. Não é a intenção. Não é o projeto, não é a intenção. Não fazemos isso por causa de melhorar de vida. Se você está aqui para melhorar de vida, vá embora. Porque aqui ninguém vai melhorar de vida. Se você veio para melhorar de vida, tu chegou no lugar errado. Você tem que ir para o Sebrae para você ver se você aprende uma profissão, alguma coisa, para melhorar de vida. Agora, Deus abençoa os seus. Ele abençoa os seus. Eu não vou falar não para não identificar a pessoa, mas uma pessoa falando comigo no consultório, vocês não conhecem ela, mas é tanta gente, né? Vai que. Ela disse assim, caramba, eu trabalho numa empresa de fundo de quintal, mas é uma empresa de fundo de quintal que levanta muito dinheiro. E eu disse, mas o que essa empresa faz? E ela me disse o que a empresa faz. Eu não vou contar aqui, porque o negócio é tão surreal que vai todo mundo querer abrir uma em casa. De tão simples que o negócio é. Mas ela disse, não, meu tio vende 15 mil, 20 mil desse negócio. Um negocinho barato, desse tamanho assim, que é usado por um determinado grupo de pessoas, um nicho de pessoas da sociedade, que eu falei, eu não acredito que uma pessoa teve a ideia de vender isso. Ele disse, não, ele é muito bem sucedido com isso, ele já começou nisso há muito tempo, tal. E eu fiquei bobo. Eu falei, esse é abençoado, esse é abençoado. Você está entendendo? Você está entendendo? Tem gente que vai fazer uma faculdade, que vai estudar, que vai não sei o quê, que vai não sei o quê, que vai não sei o quê. Eu falei, cara, alguém lá em cima tem que gostar de você, não é possível. Alguém lá em cima tem que gostar de você.
Para onde você bota a mão, dá certo. Você está entendendo? Para você vingar como um crente, para você prosperar como um crente, você precisa do Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, você precisa se aprofundar. Porque o que Apolo não tinha era profundidade. Ele não procurou saber mais daquilo que lhe informaram. Lhe informaram do batismo, ele conhecia as Escrituras, ele saiu pregando. Nós precisamos, irmãos, a cada dia, ver se mover do Espírito em nossa vida. E hoje é o dia que você pode resolver isso na sua vida. Porque o divisor de águas está aqui. Está na nossa frente. A partir de hoje, se você quiser mudar de vida, está aqui a ceia para você mudar de vida. Mude de vida hoje. Mude de vida com o Senhor hoje. Estamos diante da ceia. Você vai fazer a sua oração. Eu hoje não vou pedir para ninguém levantar a mão, nem vou fazer oração por você. Hoje você vai fazer a sua oração. No momento da ceia. E o que você quer mudar na sua vida? Você pede para Ele: Senhor, divide aqui hoje o dia. Divide esse dia para mim hoje. Amém? Vamos curvar a cabeça.